tá falando sobre divórcio e tal, mas a gente ainda não falou sobre o profano feminino. Isso. Como que o homem identifica aquela mulher que é a mulher errada pra você? Você estava falando sobre a estatística das mulheres De pedirem o divórcio. de pedirem o divórcio mais do que os homens. E é interessante que uma coisa está conectada com a outra, né? Porque quando uma pessoa se casa, parte-se do princípio que ela não se casa para se separar. Claro. Porém, hoje em dia, infelizmente, essa não é a verdade. Muita gente casa com a motivação escondida de para ver se vai dar certo. Tem muita gente que já se casa como se fosse com a carta na manga do divórcio escondida aqui. É. E o homem, se ele é um cara legal, sério, bom caráter, um cara que realmente ele quer construir uma família sólida, ele precisa fazer de tudo que ele puder, todo o foco dele em descobrir o caráter dessa mulher. Se ela é o perfil que tem carta na manga do divórcio, se ela é o perfil que tá casando pra ver se vai dar certo. Essa é a maior atitude de inteligência emocional de um homem. E é o mais difícil você encontrar hoje. Porque o que a gente vai ver hoje? A identidade dos homens está sendo construída hoje muito na carnalidade. E o culpado disso, hoje, não é só os pais que não ensinam para os seus filhos, que são os pais meio brutamontes, os homens meio ignorantes. Não. Certo. Hoje em dia, que antigamente era assim. Antigamente era assim, filho de um pai bronco, será que o pai vai ser o cara que bate papo e conversa papo cabeça com o filho? Não vai. Cara, filho de um bronco só trabalha, acorda, trabalha, nem conversa, não tem diálogo, o cara não sabe nem sentar numa mesa e bater um papo, nunca lê um livro. Quantos homens aqui poderiam escrever aqui nos comentários? Você teve um pai que você lembra do seu pai lendo um livro? Você lembra do seu pai sentado lendo um livro, comentando com você um livro que ele estava lendo? Muitos homens não são filhos de um pai cabeça, inteligente. É um brutamontes que só sabe trabalhar, falar de mulher, cerveja, o futebol. Entendeu? E às vezes a identidade do cara foi construída assim. Entendeu? Não tem conteúdo. O conteúdo é esse, entendeu? E aí o que acontece? Hoje em dia não é esse o motivo. Porque antigamente era, cara, você é filho de um cara ignorante. Se teu pai era um ignorante, dificilmente você vai se desenvolver. Por quê? Porque a sua identidade masculina foi formada baseada nisso. Então, pra você romper e ser melhor que seu pai, você já vai ter que vencer. Você vai ter que trabalhar o seu psicológico. Por quê? Porque você vai ter que ter segurança da sua macheza, da sua masculinidade, sem precisar ser aprovado pelo seu pai. Porque se o seu pai é a voz que define quem você é, seu pai nunca vai querer que você seja melhor que ele. Tem muito pai que se o filho... O pai não lê livro, não é um cara culto. E se o filho vai ser, ele chama o filho de quê? De boiola. Ei, o que tá lendo pra quê? Vai trabalhar. Tem homem que é ignorante. Então, se você teve um pai que era um cara mais sensível, mesmo que ele fosse bronco, ele fala, filho, eu não sou estudado, mas eu quero que você seja. Esse pai tá torcendo pra você ser melhor que ele, você entendeu? Uhum. Então, esse perfil de pai, ele vai investir pra você ser um cara que faz o que ele nunca fez, que consegue ser quem ele nunca foi. Esse é um perfil de pai saudável, ainda que ele possa ser um ignorante. Ele pode ser um caipira, pode ser um cara que nunca estudou, não tem problema. Mas ele é um pai que tem esse coração de querer ver você melhor do que ele. Muitos não têm esse coração. Muitos são assim, eu sou assim, meu filho vai ser que nem eu. Então, no Brasil, a gente tem muito essa herança. Uma herança bem ignorante. Só que, hoje, nós temos o agravante, que não é o principal motivo dos homens estarem passando por lutas. Não é mais essa questão familiar. Hoje é a pornografia. Porque mas peraí. Vamos lá, vou chegar lá. Tá. O homem, hoje, com 12, 13, 14 anos, ele já está tendo acesso, ele descobriu o corpo dele, ele já tem prática solitária, ele já está desesperado para ter uma mulher, para ter vida sexual, muito antes da hora. Você, quantos anos você tem mesmo, gente? 35. 35. Você é um pouquinho mais velho que a minha filha, né? Minha filha tem 33 anos. Então para pensar. Quando a minha filha era adolescente, né? A internet estava começando a bombar. Quando você era adolescente, a internet estava começando a bombar. Sim. Uma geração antes de você, 10 anos antes de você, já não pegou. Você entendeu? Uma geração de 10 anos antes de você, né, um cara com 10 anos a mais que você,
Ele já não pegou. Então ele já viveu uma outra realidade onde, para ter acesso à pornografia, ele tinha que ter mais de 18 anos, ou um amigo tinha que ter mais de 18 anos, tinha que ir na locadora, tinha que ter carteirinha de 18 anos, tinha que ir na casa de alguém para assistir, que pudesse assistir no VHS ou no DVD. E não era fácil acesso a isso. Então, pro cara ver aquilo, era uma vez na vida, outra, ou ele tinha que ir em algum lugar que tinha TV a cabo. Fora isso, ele não tinha acesso fácil. Hoje, qualquer menino de 12, 13 anos, ele está hipererotizado. E você sabe o que está acontecendo com o cara? O cara tem a formação da identidade dele hipersexualizada, hipererotizado. Ele está hipersexual e o olhar para as mulheres é danificado. O cara olha para a mulher, ele tem flashes do filme. Porque o local que a pornografia atinge o seu cérebro é o local do trauma, o mesmo local de violência, o mesmo local do trauma. É traumatizante cerebralmente falando. Então, o cara tem flash, ele tá olhando pra uma moça normal na rua, ele tem flash da mulher montada em cima do cara na cena da pornografia. O cara, ele tem problemas em olhar com um olhar puro. Ele não consegue olhar com um olhar puro. Agora, se é um cara legal, de família, ele vai trabalhar, ele vai ver que em algum momento isso não é saudável. Agora, e se já é um cara que tem ódio de mulher? E se já é um cara filho de uma mãe demônia? Ele já vem com uma ferida violenta de alma. Imagina o quão ruim isso vai dar. Vai dar um ruim muito terrível. Vai dar um problema muito sério. Então nós estamos com problemas sérios nessa área da formação masculina. Os pais cristãos hoje não sabem lidar com isso. Imagina o povo que não é cristão. As pessoas não sabem. E ninguém fala disso. Eu tenho um conceito pessoal de que o sistema do anticristo está diretamente conectado à pornografia. A minha crença espiritual. Por quê? Porque o sistema do anticristo quer preparar o cenário da terra para o anticristo vir. E a pornografia ajuda, porque ela torna as pessoas frias, hipersexualizadas, obsessivas pela autossatisfação. E não é assim. Você é um homem casado, você tem uma mulher maravilhosa, eu conheço a sua mulher. Vou te falar. Você sabe o que é uma vida sexual diária com a sua mulher. Vocês têm uma vida íntima. Não é igual num filme pornô. Aquilo é uma fantasia. Ou seja, tá fazendo bem para formar uma geração com aquilo ali? Não. Aquilo não tá fazendo bem para ninguém. Então nós temos um bombardeio em cima das mulheres, também mulheres tendo contato com esse tipo de material. Temos um bombardeio em cima dos homens. Pá! Isso vai destruir o santo. O matrimônio santo. Isso vai trazer o profano, tanto para a mulher quanto para o homem. Vai profanar. Porque é impossível um cara que está desde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 formando a identidade masculina dele, hipersexualizado com pornografia, é impossível esse cara estar saudável para um relacionamento aos 20 anos. E como dessexualizar o cérebro? Pois é, ele tem que fazer abstinência. Não existe outra forma de você limpar sem abstinência. Isso funciona para tudo. Dieta, por exemplo. Se você está com um organismo super inflamado, né? Hoje em dia a gente vê a medicina mais ortomolecular, mais moderna, né? Alternativa, né? Eles falam muito sobre alimentação anti-inflamatória, né? E as pessoas relatam... Outro dia eu vi um vídeo de uma mãe com um filho autista nível 3 e ela fez a dieta anti-inflamatória, tirou a farinha de trigo, tirou o glúten, tirou todos os derivados do leite do menino. E ela mostra o menino não verbal, completamente incomunicável. E depois de alguns meses, não é semanas, meses, o menino conversando, olhando no olho dela, completamente recuperado. Completamente diferente do que ele era. Quer dizer, de fato existe, hoje em dia, vários casos de pessoas. Gente que fala muita bolinha no braço, né? O índice glicêmico alto. A pessoa começa a tirar açúcar, farinha de trigo, glúten, lactose, leite, caseína do leite. A pessoa vai tirando e a pessoa começa a relatar. Some ovário policístico. Tem vários relatos de pessoas com alimentação. Qual é a solução para certos problemas? Abstinência do alimento. Abstinência daquilo. Não é meio óbvio? É óbvio, não é? Beleza. Abstinência de assistir conteúdo pornográfico também vai solucionar. Por isso, assim, a abstinência ela é muito importante.
Só que nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não são nem mais ensinadas. Nem a igreja quer falar de abstinência mais. Você é um católico, ok? Você ama Deus. Você é um católico, certo? Sim. Quantas vezes você foi na igreja, no culto da sua igreja, na missa, no caso, a igreja católica chama de missa, né? O culto. Quantas vezes você escutou o padre pregando, falando, dando uma palavra sobre abstinência? É muito difícil. Existem padres que falam, mas é muito difícil. Isso não é só na católica, na evangélica também. Infelizmente, hoje é raro. Porque, como eu sempre digo, nós cristãos, sendo católicos ou evangélicos, nós somos todos irmãos. Maior é o que nos une do que o que nos separa. E nós estamos com essa luta. Hoje em dia, parece que nós, corpo de Cristo, igreja na Terra, estamos lutando, muitas vezes sozinhos. Porque parece que a gente é uma voz no deserto, ali no meio. Eu já enfrentei líderes, pastores, que vieram falar para mim que era exagero falar sobre isso. Eu Entendi. já encontrei. E por que não tá todo mundo falando? Por que não somos todos nós unidos? Porque no céu não vai ter placa de igreja, nem católica, nem evangélica. A igreja com I maiúsculo é uma só no céu. A sexualização precoce é realmente um problema. Problema. E nós precisamos, como corpo de Cristo, nos Os unir. homens têm essa questão do acesso à pornografia. As mulheres têm as dancinhas, né? As roupas. Isso é só a consequência. imitação. A raiz não é essa. O problema da sexualização precoce nas mulheres tem a ver com essa perspectiva da exposição, né? Do corpo. A mulher, ela quer a aprovação do homem. Ela se hipersexualiza porque ela percebe que isso causa engajamento, causa elogios. E os homens têm esse problema de eles ficarem obcecados em fome com a olhar. vontade de comer, exatamente. Eu mostro, você assiste. Engaja. Dá like. Aí ele diz bonita, aí ela se sente alimentada, carente, problemática, sem pai, sem figura paterna. Ai, me sinto amada, uma figura masculina me dizendo que eu sou bonita. E por aí vai. Entendeu? Geralmente fruto de lares o quê? Desestruturados. Dificilmente você vai ver uma menina com um pai maravilhoso, uma mãe feliz, um lar estruturado fazendo dancinha no TikTok. Dificilmente você vai ver isso.